Muito bem. Vamos continuar com o nosso programa, falando mais uma vez sobre provar a palavra pelo ouvido, pelo ouvir da palavra. Você prova a palavra e depois você sente o sabor da palavra. Você sente a doçura da palavra, porque Cristo está na sua palavra. Cristo não está na igreja, Cristo está na sua palavra. E igreja somos nós. Nós é que somos igreja. Eu quero ler um versículo que está aqui no livro do Apocalipse, um versículo muito conhecido dos leitores da Bíblia, mas um versículo muito próprio para nós comentarmos como ouvir a palavra de Deus. Diz assim, livro de João, a carta de João ao Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando João escreveu esta palavra, ele não estava falando da porta da sua casa. Ele estava falando do coração. Ele estava falando da porta do coração. E ele disse, o Senhor Jesus que escreveu, eu estou à porta do teu coração e estou batendo. Agora, é necessário uma coisa para você abrir a porta da sua casa, para você abrir a porta do seu coração, para você deixar que Deus entre dentro do teu coração. Primeira coisa, você tem que ouvir a voz de Deus. Assim como você não deixa qualquer um entrar dentro da sua casa, assim como antes de você abrir a porta da tua casa, você identifica a pessoa que está batendo para você, então você abrir a porta do seu coração, da sua casa, e fazer com que essa pessoa entre na sua residência. Assim é a palavra de Deus. Jesus, ele bate suavemente na porta do teu coração. Primeiro, Jesus não arromba coração de ninguém. Através do livre-arbítrio que Deus deixou para o homem, ele não arromba coração. Ele não obriga ninguém a servi-lo. Ele não obriga ninguém a se batizar. Ele não obriga ninguém a ir para a igreja. Ele não obriga ninguém. Ele bate suavemente na porta do teu coração. E se você ouvir a sua voz e você abrir a porta do seu coração, você vai ter uma visita mais notável que você já teve na tua vida. Porque no momento que Jesus entrar no teu coração, primeiro, ele vai cear contigo. E quando o Senhor ceia conosco, queridos, quando o Senhor ceia conosco, nós sentimos aquilo que nós nunca sentimos na vida, algo inefável. E no momento que Cristo está dentro do teu coração, não vai ter lugar para tristeza no teu coração, não vai ter lugar para orgulho, não vai ter lugar para vaidade, porque aonde Jesus está, Ele é mais do que suficiente na tua vida. Você não vai precisar andar batendo de porta em porta, procurando solução para os teus problemas. Embora que vai vir problemas, que vai vir adversidade. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter Jesus no teu coração e outra coisa é você não ter Jesus no teu coração. Quando Jesus está no teu coração, você pode clamar, como clamaram os discípulos
quando se levantou uma tempestade, lá no capítulo 8 do livro de Marcos. Levantou a tempestade e eles pensaram que iam morrer. Eles pensaram que iam morrer. E aí acordaram Jesus que estava dentro do seu barco. E aí acordaram Jesus que estava dentro do seu barco. E disseram, mestre, nós vamos morrer. E Jesus disse, ó, homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Agora, uma particularidade, nós vemos aqui nesta palavra, é que Jesus estava ali dentro do barquinho deles. Jesus estava dentro, bem pertinho deles. E quando Jesus está pertinho de ti, você tem a quem clamar. Você tem a quem clamar. Senhor, nos socorre, nos socorre. Nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Jesus então vai para a popa do barco e disse, tempestade, cala-te. E na mesma hora, aquela tempestade calou. Quero dizer para você que pode vir tempestade na tua família, nos teus filhos. Quem sabe os teus filhos estão na droga. Quem sabe a tua filha está na prostituição. E você se apavora. Se apavora porque as pessoas não estão acostumadas a ter esse momento. E se apavoram. Mas quando Jesus está dentro do teu coração, está ceando contigo, ele está dentro do teu coração, está ceando contigo, levanta a tempestade, ele só levanta a mão e diz, cala-te. E a tempestade tem que se calar. Tem que se calar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, importante é você ouvir a voz do Senhor. Há poucos dias nós estávamos ali em São Leopoldo, o pastor Adalberto pregando a palavra no batismo, e eu fiquei atento quando ele falava nas primeiras conversões, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui, para que os irmãos entendam a importância do ouvir. A importância do ouvir. No capítulo 2, a partir do verso 14, Pedro começa um grande discurso depois da descida do Espírito Santo sobre eles. No capítulo 2, verso 14 do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 37, diz assim, ó, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Eu estava lendo esta palavra, ouvindo eles isto. Ouvindo eles isto o quê? Ouvindo o discurso do apóstolo São Pedro. Eu, vendo que a Bíblia diz que houve 3.000 conversões naquele momento, eu estava maravilhado e vendo a grandeza daqueles ouvintes que ouviram a palavra de Deus. Primeiro, irmãos, o apóstolo Pedro, a Bíblia é categórica, ela diz que Pedro era um homem que era pescador, ele era um homem pescador. Ele era um homem de uma grande oratória, um grande poder de persuasão. Não. Pedro era um homem rude. A Bíblia é clara e diz que Pedro era um homem rude. Agora, para ver 3.000 conversões, 3.000 conversões de uma vez só. E a Bíblia diz que ouvindo eles isto, primeiro, eles tiveram que ouvir aquele discurso não muito polido, não um discurso com uma retórica bonita, não. Era um discurso em que Pedro estava falando a respeito da palavra. Ele não estava falando dele, não estava falando do poder dele, mas ele estava falando do poder da palavra. Se nós analisarmos o texto sagrado, e nesses pequenos minutos que nós temos, nós não temos tempo de analisar, nós vamos ver aqui, ó, Pedro, porém, pondo-se de pé, levantou a voz e disse, varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens
não estão embriagados como pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Veja, ele não usou de nenhum subterfúgio, ele não usou nenhuma retórica, ele não usou nenhuma palavra persuasiva, mas ele usou exatamente o que estava acontecendo, porque quando eles viram aquela língua estranha, eles disseram: essa gente estão tudo bêbada. Essa gente estão tudo bêbado a esta hora do dia, todo mundo embriagado. E aí Pedro vai dizer: eles não estão embriagados, mas estão cheios do poder de Deus. É apenas esse vai ser o discurso. E eles vão ouvir, e a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu aqui, irmãos, enalteço aqui o poder de ouvir, o poder que daquelas 3.000 almas tiveram de ouvir aquela palavra. E outra, queridos, que eu quero falar nesta oportunidade, é que Pedro não disse para você, para aquelas 3.000 pessoas: não, vocês têm que aceitar Jesus, senão vocês vão tudo para o inferno. Não, Pedro não disse nada disso. Né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, dizer quando está pregando a palavra de Deus: se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Pedro não disse nada disso. Sabe quem é que pediu o batismo? Aquelas 3.000 pessoas que pediram o batismo. Eles disseram: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós queremos ser cumpridor da palavra. Nós não queremos ser um ouvinte esquecido, nós queremos ser cumpridor da palavra. O que nós vamos fazer? E a Bíblia diz então que Pedro disse: olha, aceite Jesus, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então veja que o Pedro não usou nenhuma retórica diferente, nenhum subterfúgio, mas ele vai dizer: ó, vocês se arrependam. O discurso que João Batista pregou no deserto, eu digo sempre que João Batista era um homem rude também. A Bíblia diz que ele vestia-se de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Ele era um homem rude. E o discurso de João Batista não era diferente desse discurso de Pedro. E João Batista chegava ao extremo, ele disse: olha, arrependei-vos, raça de víboras. A raça de víboras. Se eu ouvisse uma palavra desta, se fosse por uma pessoa que não fosse um servo de Deus, eu até era capaz de pedir briga para essa pessoa. Mas quando está cheio do poder de Deus, a palavra, por mais dura que seja o discurso, a pessoa que está ouvindo e provando o sabor da palavra, nós dissemos lá no capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, come o rolo. E a Bíblia diz que quando Ezequiel comeu o rolo, foi amargo quando ele comeu. Mas depois, quando ele foi vendo, foi mais doce do que o mel. Às vezes você prova um duro discurso, mas quando você prova a palavra, você sente o sabor doce da palavra. Doce da palavra. E João Batista disse: olha, vocês se arrependam, raça de víbora, e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sejam ouvinte e praticante. Abre o teu coração, mas primeiro você tem que ouvir a voz de Deus. Então as primeiras conversões, e agora sempre, se a pessoa nunca ouvir a palavra, nunca ele vai se converter. Nunca ele vai se converter. Mas quando ele ouve a palavra, Deus trabalha na sua vida através do poder da palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que não é pastor que tem poder, não. Não é pastor que tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. E esta palavra vai trabalhar nos corações. Esta palavra vai trabalhar nas vidas e nós vamos ver Deus agindo dentro desta cidade, dentro das cidades adjacentes, através também no YouTube, na internet. Deus vai trabalhar através desta palavra. Oramos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos desta oportunidade, por nós termos pregado a Tua palavra, anunciado o Teu Evangelho. Que nós possamos ver, Senhor, o resultado
das pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Que eles possam sentir a doçura da tua palavra, o sabor lindo que está na tua palavra. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Volte a nos sintonizar nos próximos programas, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.